Este livro, Os 12 Césares, relata detalhes impressionantes da vida dos governantes de Roma. O historiador Caio Suetônio Tranquilo viveu em Roma aproximadamente entre os anos 69 e 141 da Era Comum. Sua obra é indispensável para os estudiosos da Bíblia, pois alguns desses Césares foram contemporâneos de Jesus Cristo, e também após, no tempo dos seus discípulos. Neste vídeo leremos o capítulo 5, sobre Tibério Cláudio Druso, mais conhecido como o Cláudio, filho de Nero Cláudio Druso, o Velho, e de Antônia, a Jovem. Foi o quarto imperador romano, governando de 41 a 54 da Era Comum, membro da dinastia Júlio-Claudiana, e era tio de Calígula. Como era deficiente físico, se escondeu atrás de uma cortina, com medo, após o assassinato de Calígula, mas foi encontrado por um soldado, levado até a guarda pretoriana e imediatamente aclamado imperador. Tinha 50 anos de idade na época. Não confunda com o outro Tibério Cláudio César britânico, que é filho do imperador Cláudio com Messalina. Esse capítulo trata de Tibério Cláudio Druso, o filho de Nero Cláudio Druso, o Velho, que foi um destacado general romano e político da dinastia Júlio-Claudiana, que era filho de Lívia, esposa de Augusto. Ele, Nero, que liderou campanhas militares cruciais na Germânia e foi o primeiro general romano a cruzar o rio Elba, recebendo o título de Germânicos, e que viveu entre os anos 38 e 9 antes da Era Comum, morreu sem ver e nem sequer imaginar que seu filho Tibério se tornaria o quarto imperador de Roma. O escritor Suetônio, como de costume, narra primeiro os bons atos dos imperadores que, para se firmarem no poder, enganavam para conquistarem a confiança, e assim que se sentiam seguros, começavam com seus atos abomináveis. Descubra essa intrigante história, ouvindo e compreendendo melhor a vida deste, e de vários outros personagens citados em muitos livros apócrifos. Acompanhe até o fim, compartilhe com mais pessoas, curta, e claro, deixe sua opinião nos comentários. Quinto capítulo, sobre a vida do quarto imperador de Roma, Tibério Cláudio Druso. O pai de Tibério Cláudio Druso era César Cláudio, predominado a princípio Décio e mais tarde Nero. Nasceu 3 meses após o casamento de Augusto com Lívia, que já estava grávida. Suspeita-se que haja sido fruto de um comum adultério de Lívia com o seu sogro. Em todo caso, correram entre o povo estes céleres versos: nasceu de pais felizes, com 3 meses apenas. Esse Druso, no decorrer da sua questura e da sua pretoria, dirigiu a guerra da Rétia, a seguir a da Germânia, e foi o primeiro dos generais romanos a navegar no oceano. Construiu além do Reno, com um trabalho inaudito e extraordinário, trincheiras, que ainda hoje se chamam de Druso. Após haver desbaratado o inimigo várias vezes, e de tê-lo repelido para o fundo dos desertos, não cessou de persegui-lo senão depois da aparição de uma mulher bárbara, de estatura extra-humana, que o proibiu, falando em latim, de levar adiante a sua história. Em paga destas façanhas recebeu as honras da ovação, e os ornamentos triunfais. Foi nomeado cônsul imediatamente após a sua pretoria, retomou sua expedição, mas sucumbiu a uma doença nos quartéis de verão, que por esse motivo, foram chamados de acampamento maldito. Seu corpo foi trazido a Roma pelos principais cidadãos dos municípios e das colônias, foi entregue nas mãos das decúrias de escrivães e sepultado no campo de Marte. O exército erigiu-lhe um monumento funerário, em torno do qual, todos os anos, os soldados desfilavam em marcha acelerada e onde as cidades da Gália deviam oferecer sacrifícios públicos. Além disso, o Senado, entre outras numerosas homenagens, conferiu-lhe um arco de triunfo, em mármore, na Via Ápia, e a ele e aos seus descendentes o codinome de Germânico. Era encarado como tendo tido, ao mesmo tempo, o amor da glória e o espírito cívico. Realmente, as vitórias sobre o inimigo procurou juntar sempre os despojos mais opimos, perseguindo muito além da refrega os chefes germânicos, muitas vezes ao preço dos mais rudes perigos. Jamais dissimulou a sua intenção de restabelecer, caso pudesse, a república no seu antigo estado. É o que leva, creio eu, Suetônio, muita gente a afirmar, que suspeito a Augusto, fosse chamado da sua província e envenenado, porque hesitara em obedecer. A bem dizer, recordo deste boato para ser completo, e não porque o creia verdadeiro. Augusto queria de tal maneira a Druso que ainda em vida deste, o instituíra coerdeiro com seus filhos, conforme declarou um dia no Senado.
E quando morreu, no elogio que lhe fez diante do povo, Augusto pediu aos deuses que fizessem os Césares iguais aos Drusos, e lhe concedesse a ele próprio um fim tão honroso como o de Nero. E não contente de ter gravado no seu túmulo um epitáfio em versos, composto por ele mesmo, redigiu também, em prosa, memórias da vida dele. Druso, o velho, teve muitos filhos com Antônia, a moça, mas deixou somente 3, Germânico, Lívila e Cláudio. Cláudio nasceu em Leão, sob o consulado de Júlio Antônio e Fábio Africano, nas calendas de agosto, no dia mesmo em que se dedicava naquela cidade um altar a Augusto. Deram-lhe o nome de Tibério Cláudio Druso. Cedo, seu irmão mais velho, como entrasse por adoção na família Júlia, tomou o sobrenome de Germânico. Tinha ainda pouca idade quando morreu seu pai, Druso, o velho, como já narrado acima, e durante quase toda a sua infância e sua adolescência viu-se atacado de várias moléstias pertinazes que lhe enfraqueceram de tal modo o espírito, que chegaram a considerá-lo inapto para toda e qualquer função pública ou privada. Durante muito tempo, e mesmo depois de libertado da sua tutela, Tibério esteve confiado à guarda de outros, e colocado sob as ordens de um preceptor, de quem se queixou num escrito como sendo um bárbaro, antigo inspetor de coudelarias, que lhe deram, propositadamente, para que lhe infligisse sob 1000 cores, o mais cruel tratamento. Este seu estado de saúde foi a causa de que num espetáculo de gladiadores, oferecido por ele e seu irmão, em memória de seu pai, exercesse a presidência, contrariamente ao uso, cobriu a cabeça com uma capa, e que no dia em que tomou a toga viril, foi conduzido ao Capitólio escondido em uma liteira, à meia-noite, sem o cumprimento de nenhuma outra solenidade. Por isso aplicou-se desde muito jovem, às disciplinas liberais com um zelo fora do comum, e repetidas vezes, deu ao público amostras do seu saber, em cada gênero. Porém mesmo assim, não conseguiu conquistar nenhuma consideração de sua família, nem despertar a esperança de maiores proveitos a seu respeito, futuramente. Sua mãe Antônia, com severidade dizia sem cessar, que ele era um monstro inacabado, que era apenas um esboço da natureza, e quando chamava alguém de imbecil, dizia sempre que era mais cretino do que seu filho Cláudio. Sua avó Augusta, também o tratava com muito desdém e raramente falava com ele, e quando lhe dava conselhos, era por meio de bilhetes ásperos e secos, enviados por empregados intermediários. Também sua irmã Lívila, como ouviu dizer que ele tinha a possibilidade de reinar algum dia, lamentou em público, em altas vozes que o povo romano estaria ameaçado de um tão iníquo e indigno destino. Quanto ao seu tio-avô Augusto, para que se saiba melhor o que pensava dele, de bom ou de mal, transcrevo aqui os principais trechos de uma sua carta. Abre aspas. Tive um encontro com Tibério, tal como me recomendaste, minha querida Lívia, a respeito do que é necessário fazer do teu neto Cláudio, durante os jogos marciais. Concordamos, um e outro, que era preciso firmar de uma vez por todas, o plano a seguir em relação a ele. Pois se é normal, e por assim dizer intacto, por que titubear em fazê-lo passar pelas mesmas escalas e degraus transpostos pelo seu irmão? Se ao contrário, nos parece que ele é retardado e muito enfermo, tanto de corpo como de espírito, não devemos fornecer ensejo para que homens deem risadas à nossa custa, esses homens, que têm por costume escarnecer e ridicularizar esta espécie de pessoas. Estaremos sempre atormentados se em cada conjuntura, nos perguntamos sem nada termos resolvido de antemão, se ele está ou não em estado de exercer qualquer emprego. Quanto ao que tu pedes para o momento, nós não nos opomos a que ele tenha a solicitude da mesa dos pontífices, nos jogos marciais, caso consinta em seguir as opiniões do filho de Silano, seu parente, que o impedirá de fazer tudo quanto possa colocá-lo em ressalto, ou em ridículo. Nós, não queremos que ele assista aos jogos do circo do camarote imperial, pois colocado assim, na frente do teatro, ficará muito inexposto e em evidência. Não queremos que ele vá ao Monte Albano, no templo de Júpiter, nem que fique em Roma, durante os dias latinos. Realmente, por que não nomeá-lo para a prefeitura da cidade, se ele é capaz de seguir seu irmão no galgar a montanha? Aí tens, minha querida Lívia, o nosso parecer, com o qual estamos decididos a nos contentarmos de uma vez por todas, e de uma maneira geral a fim de não andarmos a flutuar entre a esperança e o temor. Poderás, se quiseres, ler a Antônia esta parte da nossa carta. Fecha aspas. E numa outra epístola, ele diz ainda, abre aspas.
Convidarei o jovem Tibério Cláudio para jantar todos os dias durante a tua ausência, para que ele não coma só, com o seu Sulpício e o seu Atenodoro. Quisera ver o pobre infeliz escolher com mais cuidado, e de uma maneira menos aérea, aquele a quem pudesse imitar pelos movimentos, pelo trajar e pelo porte. Não conseguiu nada em coisa alguma, por menos séria que fosse, mas quando seu espírito não se desgarrar, vê-se brilhar com intensidade a generosidade da sua alma. Fecha aspas. Da mesma forma, ele fala numa terceira carta, abre aspas, teu neto Tibério Cláudio, pode encantar-me com as suas declamações, minha querida Lívia, e que eu morra se isso não me causou surpresa. Ele, que fala tão pouco claramente, como quando declama, pode dizer claramente o que é necessário dizer. Custa-me crer em tal coisa, fecha aspas. Não se pode duvidar depois disso, das resoluções tomadas por Augusto, pois não o deixou exercer outro encargo a não ser o de sacerdote augural. Só o instituiu herdeiro entre os de terceiro grau, e quase entre os estrangeiros, para um sexto somente, e não lhe legou mais do que 800 sestércios. Seu tio Tibério, quando ele lhe pedira as honras, conferiu-lhe ornamentos consulares. Quando, porém, reclamou instantemente os poderes de cônsul, contentou-se em responder-lhe num bilhete, dizendo que lhe enviava 40 moedas de ouro, para os saturnais e as sigilárias. Desde então, Tibério renunciara a toda esperança de dignidade, abandonou-se à inércia, vivendo escondido ora no seu parque e na sua vila suburbana, ora no retiro da Campânia. Ao convívio dos homens mais abjetos aliou a vergonha de um ócio inveterado, e o hábito infame da embriaguez e do jogo. Entretanto, a despeito desta maneira de agir, não se deixou de testemunhar reverentes homenagens e o respeito do público. Por exemplo, a Ordem dos Cavaleiros o escolheu 2 vezes para chefe de uma delegação, a primeira, quando pediram aos cônsules para conduzirem sobre as suas espáduas, o corpo de Augusto até Roma. A segunda, quando os cônsules foram felicitados por haverem suprimido Sejano. Além disso, assim que Tibério chegava ao espetáculo, os cavaleiros tinham por costume se levantar e tirar suas capas. O próprio Senado propôs incluí-lo no número dos sacerdotes de Augusto, nomeados por sorteio, e pouco tempo depois, reconstruir às custas do Estado sua casa, que havia sido destruída por um incêndio, e lhe dar o direito de expressar o seu parecer junto com os consulares. Tibério, porém, aboliu este decreto, alegando que Cláudio era um imbecil, prometendo apenas indenizá-lo dos prejuízos que tivera, por meio das suas próprias liberalidades. Entretanto, ao morrer, instituiu o herdeiro no terceiro grau, e deixou-lhe um legado de mais ou menos 2 milhões de sestércios, e o recomendou entre outros parentes, aos exércitos, ao Senado e ao povo romano. Sobre Caio, filho de seu irmão, que no começo do seu reinado procurava por meio de toda espécie de gentilezas, ter uma reputação favorável, alcançou as honras e geriu o consulado com ele durante 2 meses. Aconteceu, porém, que a primeira vez que se dirigiu ao fórum com os facês, uma águia pousou na sua espádua direita, e assim foi designado pela sorte, para exercer ao término de 4 anos, um segundo consulado. Presidiu em algumas oportunidades aos espetáculos em lugar de Caio, sob as aclamações do povo que gritava: "Viva o tio do imperador!" e também: "Viva o irmão de Germânico!" Assim Tibério viveu sempre exposto às desconsiderações, se porventura se apresentasse ao jantar um pouco mais tarde do que as horas fixadas, não o recebiam senão entre pragas, e só depois de ter feito o circuito do triclínio. Toda vez que dormia após as refeições, crivavam-no de caroços de azeitona e de tâmaras. Em certas ocasiões, por brincadeira, deixavam que os bufões o acordassem a golpes de férula, ou então de chicote. Tinham também por costume colocar tamancos em suas mãos enquanto roncava, a fim de que ao despertar, esfregasse com eles o rosto. Sempre correu sérios riscos. Certa vez, durante o seu próprio consulado, foi demitido do cargo, por demonstrar negligência na colocação das estátuas de Nero e de Druso, irmãos de César. A seguir, viu-se importunado de muitas maneiras diferentes, ora por denúncias chegadas do exterior, ou partidas de um membro qualquer da sua casa. Outra ocasião, ao ser descoberta a conjuração de Lépido e de Getúlico, Tibério fez parte da delegação enviada à Germânia para felicitar o imperador Calígula. Aí mesmo é que sua vida esteve em perigo. Caio Calígula ferveu de indignação, por seu tio ter escolhido e enviado, como se tratasse de tutelar um menino.
Dizem alguns que Calígula o teria jogado no Reno, vestido como viera. Desde esse incidente, passou a ser o último dos consulares a dar seu parecer no Senado, e para que o pusessem em vexame, não o interrogavam senão depois de interrogados todos os demais. Lançou-se também contra ele um processo por crime de falsificação de um testamento que continha sua assinatura. Por último, foi forçado a despender com a sua admissão a um novo sacerdócio, a quantia de 8 milhões de sestércios. Tibério caiu num tal abatimento, que não podendo libertar-se dos compromissos contraídos com o erário, assistiu à pronúncia do desvalimento dos seus bens, postos à venda, de acordo com a lei hipotecária, por um édito dos prefeitos. Depois de ter passado assim a maior parte da sua vida, chegou a imperador aos 50 anos de idade, e somente pelo mais singular dos acasos. Os assassinos de Caio Calígula rechaçaram a todos, e no momento em que procuravam isolar a multidão, como se o imperador desejasse estar só, Tibério Cláudio se refugiou num pavilhão chamado Hermel. Pouco depois, tomado de medo com a notícia da morte do imperador, adentrou até uma galeria solar vizinha e se ocultou ali, enrolando-se nas cortinas que cobriam a porta. Assim escondido, um simples soldado que corria de um lado para outro, percebeu-lhe os pés entre as cortinas, quis saber quem era, e o arrancou do seu esconderijo. Cláudio, muito assustado, se ajoelhou aos pés do soldado, mas este o reconheceu e o saudou, dando-lhe o título de imperador. Sem perda de tempo, conduziu-o para junto dos outros soldados, seus companheiros, que vacilantes e sem conhecer outra coisa senão o furor do momento, colocaram-no numa liteira, e como seus escravos tivessem fugido, foi conduzido sozinho, ora sobre os ombros de uns, ora sobre os de outros, até ao acampamento. Estava triste e nervoso, e mesmo em meio a essas demonstrações de respeito dos soldados e da multidão, não acreditava que queriam seu bem-estar, mas sim o estavam ameaçando com o suplício, injustamente. Foi assim recebido no interior das trincheiras, passou toda a noite entre sentinelas, com muito menos esperança do que segurança. Os cônsules, com o Senado e as cortes urbanas, haviam se apossado do Fórum e do Capitólio, prontos a proclamar a liberdade comum. Chamaram Tibério Cláudio para lhe expressar o seu parecer, responderam porém que ele estava retido pela força e pela violência. No dia seguinte, como o Senado, em virtude do desânimo e da discordância provocada pelos votos antagônicos, se mostrava mais negligente na continuação dos seus esforços, e como o povo em massa os rodeava reclamando um único senhor e o designasse nominalmente, consentiu que os soldados armados prestassem, em assembleia, juramento em nome dele, prometendo a cada um 15.000 sestércios. Ele foi assim, o primeiro dos Césares a comprar a preço de ouro, a fidelidade dos soldados. Assim foi firmado no poder, e não teve outro pensamento senão o de apagar a lembrança dos 2 dias em que se hesitara na mudança da estrutura de governo do Estado. Inclusive, promulgou um decreto em que concedia o perdão e o esquecimento, para tudo quanto havia sido feito e dito a este respeito, e não voltou atrás. Mandou matar apenas alguns tribunos e centuriões cúmplices na conjuração contra Caio Calígula, não só para dar exemplo, mas também porque sabia que eles tinham pedido o seu desaparecimento. Daí por diante, devotado inteiramente aos seus deveres de piedade doméstica, decidiu que não haveria para ele juramento mais sagrado, nem mais familiar, do que o prestado em nome de Augusto. Concedeu à sua avó Lívia honras divinas, e na pompa do circo um carro de elefantes, semelhante ao carro de Augusto. Aos seus parentes, cerimônias fúnebres e, além disso, ao seu pai, jogos anuais no circo, pelo aniversário do seu nascimento. À sua mãe, um carro, que devia ser apresentado no circo e o sobrenome de Augusta, que ela recusara em vida. Para honrar a memória do seu irmão, celebrada por ele a cada passo, fez representar uma comédia grega nos Jogos Napolitanos, e a coroou após sentença dos juízes. O próprio Marco Antônio não foi esquecido pelas honras, e o respeito do seu reconhecimento. Fez saber um dia, por meio de um édito, que se empenhava tanto na celebração do aniversário do nascimento de Druso, seu pai, por ser o mesmo do seu avô Antônio. Em homenagem a Tibério, concluiu o Arco do Triunfo em mármore, ao lado do Teatro de Pompeu, monumento esse que lhe havia sido conferido outrora pelo Senado, mas que ficara todavia inacabado. Quanto a Caio Calígula, na verdade cassou-lhe todos os atos, e proibiu de se incluir o dia da sua morte no calendário das festas,
mesmo que este coincidisse com o do seu advento ao império. Reservado e modesto pela sua própria educação, renunciou à adoção do título de imperador, recusou honras excessivas e celebrou sem brilho, como se tratasse de uma simples cerimônia doméstica, os esponsais da sua família e o nascimento do seu neto. Não reabilitou nenhum exilado sem autorização do Senado. Solicitou como uma graça, que lhe fosse permitido deixar entrar, ao seu lado, na Cúria, o prefeito do pretório e os tribunos militares, e também que se ratificassem as sentenças judiciárias dos seus procuradores. Pediu aos cônsules o direito de estabelecer mercados nos domínios privados. Assistiu assiduamente aos inquéritos dos magistrados, na qualidade de conselheiro, e quando davam eles espetáculos levantava-se, como fazia a multidão, à sua chegada e o saudava com o gesto e de viva voz. Certa vez, pediu desculpas aos tribunos do povo, que foram procurá-lo no seu tribunal, pelo constrangimento da estreiteza do lugar, e que por isso não pôde ouvi-lo senão em pé. Conseguiu de tal maneira, em pouco tempo o amor e o favor público, que ao anunciar sua partida para a Hóstia, seguiu um boato de que ele perecera numa emboscada. O povo então, consternado, não cessava de atirar ferozes maldições anátemas aos soldados, classificando-os de traidores, e aos senadores, taxavam de parricidas, até que, várias pessoas mandadas pelos magistrados à tribuna róstria, garantiram que Cláudio estava vivo, são e salvo e que já se aproximava de Roma. Mesmo assim, se resguardava contra armadilhas, pois viu-se exposto a tentativas isoladas, a conspirações e no fim, a guerra civil. Neste período, um homem do povo foi preso, perto do seu quarto, na calada da noite com um punhal na mão. Foram presos também 2 membros da ordem equestre, que o esperavam num logradouro público com um cacete ferrado, e uma faca de caça para atacá-lo, à saída do teatro, e outro, por ocasião do sacrifício no templo de Marte. Galo Assínio e Estatílio Corvino, netos dos oradores Palião e Messala, conspiraram para estabelecer um novo estado, associando a essa tramóia numerosos libertos e escravos seus. Fúrio Camilo Scriboniano, seu lugar-tenente na Dalmácia, fomentou uma guerra civil, porém foi preso no 5º dia, em virtude de uma reviravolta das suas legiões rebeldes, que foram persuadidas ao arrependimento por um religioso, e assim quando receberam ordem de ir ao encontro do novo imperador, elas não obedeceram, fosse por acaso, fosse pela vontade divina, nem dispor as águias, nem arrancar nem remover os estandartes, e Scriboniano acabou se suicidando na ilha Issa. Exerceu 4 consulados, fora o antigo, os 2 primeiros, em seguida os demais, com 4 anos de intervalo um do outro. O último durou 6 meses, os outros, 2 meses, no terceiro, substituiu um cônsul falecido, fato jamais desempenhado por nenhum outro imperador. No consulado ou fora dele, exerceu a justiça sempre com muito zelo, mesmo durante os dias solenes para si e para os seus, e muitas vezes, mesmo durante as festas e as cerimônias religiosas, que remontavam à mais alta antiguidade. Não seguiu as leis letra por letra, e regulou a severidade ou a doçura das penas pelo bem ou pela justiça, segundo os seus sentimentos pessoais. Foi assim, que reabilitou aqueles que formalmente estavam desprestigiados perante os juízes ordinários, em virtude de muitos haverem lhes questionado alguma coisa. E condenou as feras, ultrapassando a pena fixada pela lei, aqueles contra quem havia provas de que tivessem cometido grave dolo. Quando examinava os negócios públicos e as decisões a tomar, era de uma diversidade de humor espantosa, ora circunspecto e sagaz, ora irrefletido e impetuoso, ora frívolo e quase inconsciente. Ao passar em revista as decúrias, no despacho dos trabalhos judiciários, demitiu um cavaleiro que respondera à chamada, dissimulando a isenção com que beneficiara os próprios filhos, por tê-lo achado ambicioso. Outro, interpelado por seus adversários a respeito de um processo pessoal, que este não era da competência dos interpelantes, mas da jurisdição ordinária, Cláudio obrigou-o a julgar imediatamente o processo, perante a sua pessoa, a fim de poder observar, vendo-o sentenciar em causa própria, até que ponto ia sua retidão no julgamento dos feitos alheios. Certa mulher não reconheceu seu filho, as provas eram insuficientes de ambos os lados, ele então a forçou a fazer uma confissão, e obrigou a se casar com o rapaz. Sempre pronunciava-se a favor dos presentes, contra os ausentes, sem verificar se esta ausência era voluntária ou por necessidade.
Havendo alguém falado que se deviam cortar as mãos de um determinado falsário, mandou chamar o carrasco depressa, com o cutelo e o cepo. Em outro processo, contra um estrangeiro que se fizera passar por romano, ligeira disputa se travou entre os advogados para saber se o órgão da defesa devia falar de toga ou de capa. Cláudio, procurando dar provas de inteira imparcialidade, ordenou que os advogados mudassem de veste, à medida que acusassem ou defendessem. Em outro caso, para justificar a ausência de uma testemunha que ele mandara convocar na sua província, alguém disse que ela se achava impossibilitada de comparecer, e foi assim durante muito tempo, mas após um longo interrogatório, Cláudio deu causa ganha ao presente, e exclamou: "A causa é sua e justa, pois parece que a testemunha morreu." A outro, que lhe foi agradecer o ter deixado um réu apresentar a sua defesa, acrescentou: "É a regra." Algumas pessoas me contaram que os advogados abusavam da sua paciência quando ele descia do tribunal, não somente com interpelações, mas ainda o retinham, segurando-o pela ponta da toga, e às vezes, até mesmo segurando suas pernas. Outra ocasião, um cavaleiro romano foi acusado falsamente de haver praticado obscenidades com certas mulheres, e ao ver citadas contra si e ouvidas, ao mesmo tempo, como testemunhas, prostitutas matriculadas, o homem arremessou sobre a cabeça de Cláudio o estilete e as pranchas que tinha na mão, criticando-lhe a estupidez e a crueldade, e feriu-lhe assim gravemente o rosto. Exerceu a censura, que estava interrompida por muito tempo, desde a época dos censores Planco e Paulo. E exerceu-a com desigualdade, usando a mesma diversidade de humor e de conduta, que certa ocasião, no calor da discussão um advogado grego deixou escapar esta frase: "Tu também és velho e corrompido." Por ocasião da revista dos cavaleiros, demitiu um rapaz coberto de opróbrio, mas sem castigo, tido e havido por seu pai como irreprochável, dizendo-lhe que ele tinha o seu censor. Porém foi suave e ameno com outro, que era mal afamado pela sua devassidão e pelos seus adultérios, apenas advertindo de dar pasto aos apetites da sua idade com mais moderação, ou pelo menos com mais discrição. E ainda zombando perguntou-lhe: "Por que se torna necessário que eu saiba quem é a tua amante?" E de outro, mandou cancelar a pedido de amigos, a nota de infâmia que lhe haviam dado, mas comentou: "Mesmo assim a ranhura subsistirá." Riscou do quadro dos juízes, um homem ilustre, que estava entre os principais da província da Grécia, porque não sabia latim, e ainda o recusou na categoria dos estrangeiros. Nenhum cidadão devia sair de Roma sem lhe participar, ou pedir-lhe a licença. Assim muitos foram reprovados sem saber disso, porque esta era uma nova decisão de Cláudio, que chegou a repreender um cidadão por ter acompanhado um rei na sua província, fazendo recordar que no tempo dos seus antepassados, Rabírio Póstumo foi acusado de lesa majestade, por ter acompanhado Ptolomeu a Alexandria, por resguardo de uma dívida, e que só salvou-se pelo fato de Cícero tê-lo defendido das acusações. Cláudio tentou condenar o maior número de indivíduos por causa disso, mas por negligência da parte dos seus agentes, só teve decepções, pois geralmente os acusados eram todos inocentes. Houve também o caso de um homem, que fora acusado de ter querido suicidar-se com uma facada. Ele, porém, despindo-se diante de todos, mostrou que no seu corpo não havia nenhum ferimento. Por causa da insana censura, não posso deixar de anotar aqui, que Cláudio recomprou um carrocim de prata, um trabalho lindo e magnífico posto à venda nas sigilárias, somente para fazê-lo em pedaços. E de num só dia, ter publicado 20 éditos, dos quais 2 merecem ser mencionados. Num, recomendava que se calafetassem os tonéis, em virtude de abundância das vindimas, e outro, que não havia melhor remédio contra a mordedura de cobra, do que o suco do teixo, lembrando que o teixo é uma árvore extremamente tóxica e venenosa. Cláudio realizou uma única expedição, e mesmo assim modesta, foi quando o Senado lhe conferiu os ornamentos triunfais, e como achasse esta distinção inferior à majestade imperial e desejando a honra de um triunfo real, escolheu adquirir a Bretanha, em que ninguém ainda havia posto o pé, desde a época do divino Júlio. Assim embarcou em Ostia, e por 2 vezes esteve a ponto de naufragar, em virtude de um violento temporal próximo de Ligúria, e ao longo das ilhas estoichadas, hoje chamadas de Ilhas Hieras. Depois continuou o trajeto por terra, de Marsella até Gesoríaco, hoje chamada de Bolonha, onde operou a travessia. E dentro de poucos dias, após haver recebido a submissão de uma parte da ilha, sem combate nem efusão de sangue,
retornou a Roma, 6 meses depois da partida, e triunfou com extraordinária pompa como pretendia. Permitiu que viessem à cidade, para esse espetáculo de triunfo sobre a Bretanha, não somente os governadores das províncias, mas ainda alguns exilados. Entre os despojos inimigos, colocou à frente do seu palácio uma coroa naval ao lado de uma coroa cívica, para assimilar que ele atravessara e, por assim dizer, domara o oceano. Sua mulher Messalina acompanhava-o de carro, atrás dele marchavam os que haviam merecido os ornamentos triunfais, todos a pé e em toga pretexta, salvo Crasso Fruge, que montava a cavalo, ornado de faleras, e vestia um manto ornado de palmas, porque era a segunda vez que obtinha tal honra. Preocupou-se sempre com a máxima atenção, os meios de abastecimento de provisões para a cidade, que durante o longo incêndio do bairro Emiliano, onde se queimou um edifício construído por Agripa, Cláudio ficou 2 noites no local das distribuições. E como o número de soldados e de escravos era insuficiente, apelou para o auxílio do povo de todos os demais bairros, por intermédio dos magistrados. Depois, colocou diante do povo cestos cheios de dinheiro, e os incitou a prestarem socorro aos que necessitassem, recompensando cada qual com um salário digno do seu trabalho. Certa vez o trigo ficou escasso, após vários anos de esterilidade, ele foi um dia arrostado pela multidão no meio do fórum e viu-se tão coberto de injúrias quanto de migalhas de pão, que não pôde senão a muito custo chegar ao seu palácio saindo por uma porta nos fundos. Desde então, não mais deixou de providenciar para que os gêneros não faltassem, mesmo no inverno. Garantiu aos negociantes lucros fixos, assumindo o compromisso dos prejuízos sofridos em virtude do mau tempo. Concedeu ótimas vantagens àqueles que construíssem navios para o comércio, proporcionando-lhe segundo a condição de cada um, dispensa da lei Papia Poppaea para os latinos, e para as mulheres, privilégios para as mães que tivessem 4 filhos, e essas concessões subsistem ainda hoje. Realizou grandes obras, o aqueduto começado por Caio Calígula, o canal de escoamento do Lago Futino, e o porto de Ostia. Cláudio sabia que Augusto recusara aos Márcios, a despeito dos seus reiterados pedidos, a construção destas 2 últimas obras, e que o divino Júlio, depois de as haver iniciado muitas vezes, abandonara em face das dificuldades que se apresentavam. Levou a cidade por um conduto de pedra, 2 fontes frescas da água Cláudia, chamadas, uma de Cerúlia, e outra Cúrcio e Albudino. Da mesma forma, um braço do novo Ânio, que foi repartido por numerosos e belíssimos reservatórios, atirou-se à empresa do Lago Futino na esperança de conseguir não menos proveito do que glória, pois muitos particulares prometeram construir o canal às suas custas, sob a condição de lhe serem concedidas terras dissecadas. Terminou ao fim de 11 anos, em meio às maiores dificuldades o canal, do comprimento de 3.000 passos, ora cavado no solo, ora cortado na montanha, no qual trabalharam incessantemente 30.000 operários. Edificou um porto em Ostia, cercando de 2 moles, à direita e à esquerda, e cerrando a entrada com um dique profundamente alicerçado. Para consolidar melhor essas bases, afundou primeiramente um navio no qual fora transportado do Egito um enorme obelisco. Depois, sobre pilares elevou uma altíssima torre à imitação do farol de Alexandria, para que os navios guiando-se pelos fogos noturnos, pudessem seguir a sua rota. Distribuiu em várias oportunidades, gratificações ao povo, ofereceu-lhe também, numerosos espetáculos triviais nos locais de costume. Imaginou e fez reviver os de antigamente, e em locais onde ninguém antes dele sonhara realizá-los. Nos jogos para a consagração do Teatro de Pompeu, presa outrora de incêndio, mas por ele reconstruído, o sinal foi dado de uma tribuna colocada na orquestra, após haver ele ter oferecido um sacrifício nos templos Vênus e Vitória, que dominam o teatro e ter descido, passando por entre a assembleia sentada e silenciosa. Celebrou também jogos seculares, achava que Augusto antecipara a restauração desses jogos ao invés de reservá-los para o tempo prescrito, não obstante ter ele próprio declarado nas suas memórias, que Augusto, decorrido muito tempo após a sua interrupção, os havia reposto no seu lugar, calculando os anos com exatidão. Foi entre risos que acolheu a voz do vociferador, convidando de acordo com o uso solene, para os jogos que ninguém jamais vira, nem nunca mais veria, pois sobreviviam ainda pessoas que haviam assistido aos antigos espetáculos e alguns dos atores que tomavam parte neles, como Estefânio, eram os mesmos que tinham figurado nos de outrora.
Efetuou com frequência jogos no Circo do Vaticano, em que uma caçada de feras alternava-se com uma corrida de carros. Ornou o Circo Máximo, de barreiras de mármore e marcos dourados, os quais eram antes, respectivamente de tufo e de madeira. Reservou aí localidades particulares aos senadores, habitualmente misturados com a assistência, além das lutas de quadras, concedeu também jogos troianos e caçadas à maneira africana, com um esquadrão de cavaleiros pretorianos, tendo à frente seus tribunos e o próprio prefeito. Ademais, fez vir cavaleiros tessalianos, que davam caça, na arena do circo, a ferozes touros, saltando sobre eles quando já cansados, e derrubando-os pelos chifres. Executou combates de gladiadores de vários gêneros e em diversos sítios. Deste, houve um anual no campo dos pretorianos, sem caça nem aparato, outro, completo e regular, nos recintos, e no mesmo ponto, ainda outro, extraordinário e de pequena duração, apelidado por ele de Sportula, porque no dia da estreia, mandara anunciar por édito, que convidara o povo para uma espécie de pequena ceia improvisada e sem cerimônia. A seguinte passagem tem o mérito do bom senso e do propósito, como tivesse concedido a um gladiador de carro a licença pedida pelos seus 4 filhos, insistentemente, e isto com grande satisfação geral, fez circular pranchetas, sem demora, em que mostrava ao povo a necessidade de ter muitos filhos, e que visse o crédito e a proteção que eles constituíam para um gladiador. Determinou a representação no campo de Marte, da tomada e do saque de uma cidade, para dar a imaginação da guerra e da submissão do rei dos bretões, a qual ele próprio presidiu, com a sua vestimenta de guerra. Mais ainda, antes de ter procedido ao escoamento do lago Futino, ofereceu uma naumáquia, como porém, os combatentes exclamassem, "Salve imperador, os que vão morrer te saúdam." Cláudio respondeu, "Saúdo-vos a vós." Por causa dessa resposta, ninguém mais quis combater, pois foi interpretada como palavra de morte, e por isso vacilou por algum tempo, sem saber se os mataria a ferro ou a fogo. Por fim, retirou-se daquele seu lugar, e correu ao longo do lago, mas não sem titubear de uma maneira grotesca, devido à sua deficiência, e com ameaças ou com promessas conseguiu a adesão desses atletas ao combate. Porém neste espetáculo se chocaram 2 esquadras, uma da Sicília e outra de Rhodes, composta cada uma de 12 trirremes, aos sons de buzina de um tritão de prata, que emergira do meio do lago por meio de um maquinismo. Reformou certas práticas relativas às cerimônias religiosas, à vida civil e à militar, assim como a condição das 3 ordens, interna e externa, restabelecendo o que fora abolido e instituindo coisas novas. No recrutamento por cooptação dos colégios de sacerdotes, não nomeou ninguém sem que prestasse juramento. Observara cuidadosamente, toda vez que um tremor de terra era sentido na cidade, se o sacerdote prescrevia ao povo reunido festas expiatórias, e sempre que um passado de mau agouro aparecia na cidade, ou pousava no Capitólio, ele fixava um dia para orações públicas, e ele próprio na qualidade de sumo pontífice subia à tribuna róstrea, para após haver separado a multidão dos operários e dos escravos, advertir o povo. Abrogou um artigo da lei Papia Popeia, instituído por Tibério César, em que era negada aos sexagenários capacidade para procriar, decretou que os tutores seriam dados aos pupilos, singularmente pelos cônsules, e que aqueles cujas províncias estivessem interditadas por estas autoridades, seriam expulsos de Roma e da Itália. Apresentou ele mesmo o exemplo de uma nova modalidade de degredo, que impedia os cidadãos de se afastassem da cidade além do 3º marco miliário. Quando tinha de tratar de um negócio importante, assentava-se na cúria, no banco dos tribunos, entre as cadeiras dos cônsules, e avocou para si o direito de conceder licenças, encargo que pertencia ao Senado, por usança. Deferiu os ornamentos consulares até mesmo aos procuradores, cujos salários eram de 200.000 sestércios. Aos que recusavam a dignidade de senador, ele caçava a dignidade equestre, se bem houvesse afirmado a princípio, que não escolheria nenhum senador que não fosse bisneto de cidadão romano, mas conferiu a laticlávia ao filho adotivo de um cavaleiro romano. Mesmo assim, temendo ser reprovado, invocou o censor Ápio Seco, progenitor da sua raça, que admitira como senadores alguns filhos de libertos. Ignorava que no tempo de Ápio, e mesmo durante muito tempo depois dele, dava-se o nome de libertos não àqueles que recobrassem a liberdade, mas aos homens livres nascidos deles.
decidiu que o Colégio dos Questores, encarregado do calçamento das ruas, organizasse um combate de gladiadores, arrebatou-lhe as províncias de Óstia e da Gália, e lhe cometeu a guarda do tesouro de Saturno, da qual estavam encarregados nos intervalos, pretores ou antigos pretores. Outorgou os ornamentos triunfais a Silano, noivo da sua filha, antes mesmo dele ter atingido a idade púbere. Concedeu honras a outros mais idosos, e numa carta escrita em nome de todas as legiões que lhe pediam honras, ele concedeu, ao mesmo tempo, concedeu também os ornamentos triunfais e o comando de um exército aos legados consulares, a fim de que não pudessem eles encontrar de maneira alguma pretexto para guerras. Conferiu a ovação a Aulo Plaucio, que vencera os bretões, e quando este entrou em Roma foi ao seu encontro, e tanto na subida como na descida do Capitólio, se manteve ao seu lado. Permitiu a Gabino II tomar o sobrenome de Calcico, após ele haver abatido os Cálcios. Melhorou a organização militar dos cavaleiros, dando-lhes um esquadrão depois da corte, e o tribunato de legião depois do esquadrão. Estabeleceu também um soldo e um gênero de serviço fictício, denominado supranumerário, que dava direito a um título sem função. Porém vedou aos soldados por meio de um senatus consulto, o entrar para saudá-los nas casas dos senadores. Confiscou os bens dos filhos de libertos, que se faziam passar por cavaleiros romanos, e reduziu novamente à escravidão os ingratos, e aqueles de quem se queixavam os patrões, mas declarou aos seus advogados, que não faria justiça contra nenhum dos seus próprios libertos. Alguns cidadãos não queriam se dar ao trabalho de cuidar de seus escravos doentes, e os abandonavam na ilha do Tibre, no templo de Esculápio. Em vista disso, baixou um decreto determinando que todos aqueles que, havendo sido abandonados, vindo a ficar curados, podiam considerar-se livres, e que, embora curados, não mais seriam escravos nem recairiam sob o poder dos antigos senhores. Acrescentou ainda, que se houvesse alguém que achasse melhor matar o seu escravo do que abandoná-lo, fosse acusado de homicídio. Concentrou em Puzoles e em Óstia uma corte como prevenção em caso de incêndios. Proibiu aos indivíduos de condição estrangeira o uso de nomes romanos ou pelo menos, de nomes patronímicos. Condenou ao machado, no campo esquilino, todos os usurpadores do direito de cidadania romana. Reverteu ao Senado a administração das províncias de Acaia e da Macedônia, que Tibério havia tomado para si mesmo. Cassou a liberdade dos lícios, por causa das suas funestas dissensões intestinas. Devolveu aos rodenses, em virtude do arrependimento de que deram provas em relação às suas faltas passadas. Concedeu aos habitantes de Ilion, como ancestrais do povo romano, a título perpétuo, a diminuição dos tributos. Isso após a leitura de uma velha carta, escrita em grego, que dizia sobre um acordo feito com os habitantes de Ilion, que eram os ancestrais do povo romano, fez-se cumprir o que o Senado e o povo romano haviam prometido ao rei Seleuco II, ou seja, aliança e amizade sob a condição de manterem os ilionenses a eles unidos, pelos laços de sangue, e livres de qualquer imposto. Mas expulsou de Roma os judeus, sempre sublevados constantemente por incitamento de Cresto. Permitiu aos delegados germânicos que se sentassem na orquestra, ao ver como aqueles embaixadores haviam se misturado ao povo, ao divisarem os partos e os armênios abancados entre os senadores, corriam em direção aos mesmos lugares, exclamando em altas vozes que eles não eram superiores nem em coragem nem em condição. Aboliu de vez entre os gauleses a religião dos druidas, por ser tão feroz e bárbara, e que na época de Augusto havia sido abolida apenas para os cidadãos romanos. De outro lado, porém, esforçou para transferir da África para Roma o culto de Eleusis. Além disso, propôs reconstruir, às custas do erário do povo romano, o templo de Vênus Ericina, na Sicília, desfeito em ruínas por velhice. Nisso, porém, em grande parte dos atos de todo o seu principado, governou não só pela sua vontade mas também por suas mulheres e por seus libertos. Quanto à sua vida amorosa, tem-se o seguinte: na adolescência teve duas noivas, Emília Lépida, bisneta de Augusto, e Lívia Medulina, cognominada também de Camila, da Prístina, da família do ditador Camilo. A primeira repudiou ainda virgem, porque seus parentes haviam descontentado Augusto. A segunda, perdeu por doença, no dia marcado para os esponsais. Em seguida casou-se com Pláucia Urgulanila, cujo pai triunfara, e logo depois,
impelido por Narciso, casou-se com Hélia Petina, filha de um consular. Divorciou-se das duas, de Petina, por causa de pequenas ofensas, e de Urgulanila, por causa da sua libertinagem e de ser suspeita de um homicídio. Depois destas, casou-se com Valéria Messalina, filha do seu tio Barbato Messala, porém ao saber dos seus excessos e das suas torpitudes, que ela chegara ao ponto de desposar Caio Cílio, e que o contrato assinado se encontrava nas mãos dos augures, mandou assassiná-la, e declarou na presença dos seus pretorianos reunidos, que não tinha sorte com os casamentos, e estava resolvido a conservar-se no celibatário, e caso não conseguisse, daria fim à sua vida pelas próprias mãos. Sem embargo, não pôde furtar-se ao estabelecimento imediato de uma aliança com aquela mesma Petina, expulsa outrora do seu leito, e com Lólia Paulina, sustentada por Calisto, e que fora mulher de Caio César. Seduzido, porém, pelos encantos de Agripina, filha de Germânico, seu irmão, que lhe fazia carícias para conquistar o seu coração, subornou senadores para que propusessem, na sessão imediata, forçá-lo a casar, como se isso constituísse um alto interesse para o Estado, e conceder aos demais a licença de efetuarem semelhantes uniões, que até então eram tidas como incestuosas. Passado apenas um dia, casou-se com Agripina, mas não encontrou ninguém que lhe seguisse o exemplo, exceto um liberto e um centurião primipilário, a cuja cerimônia ele assistiu em pessoa, acompanhado de Agripina. Teve filhos das suas 3 mulheres, de Urgulanila, a Druso e a Cláudia. De Petina, teve Antônia. De Messalina, a Otávia e a Germânico, a quem deu logo o sobrenome de Britânico. Druso morreu em Pompeia, antes de ter atingido a puberdade, por uma tolice inusitada. Este brincava com uma pera, atirando-a para o alto e ao apanhá-la com a boca, teria se estrangulado. Porém poucos dias antes, este ficara noivo da filha de Sejano, por isso não me admiro que digam que a morte seria de outra forma, e que ele tinha sido morto insidiosamente por Sejano. Expôs, e mandou abandonar Cláudia, completamente nua, diante da porta da sua mãe, como filha do seu liberto boteiro, embora ela houvesse nascido 5 meses antes do seu divórcio e tivesse começado a criá-la. Casou sua filha Antônia com Cineio Pompeu o Grande, depois com Fausto Silano, rapazes da mais alta nobreza, e a Otávia, com o seu enteado Nero, depois de tê-la prometido a Silano. Quanto a Britânico, nascido no 20º dia do seu reinado, e durante o seu 2º consulado, recomendou-o ainda pequeno, aos soldados, levando-o pela mão à assembleia, e ao povo, tendo-o nos espetáculos, sentado nos joelhos ou à sua frente, e misturava sua voz à voz da multidão que o aclamava. Adotou Nero, um dos seus genros, mas a Pompeu e a Silano, não somente os renegou, como ainda os assassinou. Dos seus libertos, honrou o eunuco Possaides, a quem no seu triunfo da Bretanha, gratificara entre os guerreiros com uma lança. Honrou também a Félix, colocando-o à frente das cortes, dos esquadrões e da província da Judéia e marido, que fora, de 3 rainhas, entre elas, Drusla irmã de Ptolomeu, e a outra Drusla, irmã do rei Agripa. Honrou também Harpócrates, a quem conferira o direito de se fazer conduzir em liteira pela cidade e dar espetáculos públicos, e ainda Políbio, seu professor, que muitas vezes caminhava entre os 2 cônsules. Porém, mais do que todos os outros amou Narciso seu secretário, e Palas, seu intendente, a quem por um decreto do Senado, se permitiu cumular não somente de altas honras, mas ainda das honrarias da questura e da pretoria. Demais, tolerou de tal modo que eles amontoaram e pilharam riquezas, que ao se lamentar certa vez da penúria do seu tesouro, alguém lhe disse, não sem razão, os seus 2 libertos nadam na abastança. Entregue como já o asseverei, a estes e às suas mulheres, exerceu não o papel de um imperador, mas o de um criado. Foi em proveito de cada um deles, e mesmo para satisfazer os seus apetites carnais e os seus caprichos, que ele lhes concedia honras, exércitos, mercês, e as mais das vezes, sem disto se dar conta. Sem entrar em muitos detalhes, nem enumerar as suas liberalidades, prestou-se à cassação dos seus julgamentos, de falsificações e modificações feitas abertamente por eles nos decretos de nomeação dos oficiais, e pode-se dizer que mandou matar Ápio Silano, seu sogro, as 2 Júlias, uma filha de Druso, outra filha de Germânico, sob acusações vagas e sem lhes conceder o direito de defesa. Agiu da mesma forma em relação a Cineio Pompeu,
casado com a mais velha das suas filhas, e a Lúcio Silano, noivo da mais moça. Pompeu foi morto a apunhaladas na cama de um adolescente a quem amava, e Silano se viu constrangido a abdicar a pretoria no quarto dia antes das calendas de janeiro, e morreu no início do ano, justamente no dia do casamento de Cláudio com Agripina. Castigou 35 senadores e mais de 300 cavaleiros romanos, de forma tão rigorosa e com tanto desembaraço, que como um centurião lhe tivesse ido comunicar a morte de uma personagem consular, dizendo que fizera o que ele havia encomendado, respondeu que não havia encomendado nada, mas que em todo caso, não desaprovava o ato, pois conforme haviam-lhe assegurado os seus libertos, os soldados tinham cumprido o dever, correndo espontaneamente a vingar seu imperador. O que mais parece incrível, é que na questão do casamento de Messalina com o adúltero Cílio, ele tivesse assinado do seu próprio punho as pranchetas do contrato, na certeza de que se tratava de uma simulação arranjada, com o fim de afastar e de desviar para cima de outra pessoa, um perigo de que ele próprio se achava ameaçado, pela manifestação de alguns prodígios. Ofereceu notáveis e repetidas festas, quase sempre em lugares espaçosos, onde ordinariamente tomavam assento ao mesmo tempo 600 convidados. Certa vez, organizou uma ceia em cima do canal de escoamento do Lago Futino, e por pouco não foi tragado pela massa d'água que se escapara e inundara o local. Fazia que seus filhos jantassem junto com meninos e meninas nobres, que comiam como de costume sentados ao pé dos leitos. Noutra ocasião, soube que um dos seus convidados havia furtado uma taça de ouro, repetiu-lhe o convite para o dia seguinte, mas o servindo em vasilhas de barro. Também ao saber que um dos seus convivas tinha estado em perigo em virtude de se haver contido um peido por pudor, chegou a preparar um édito dizendo: é permitido soltar flatos e peidos na mesa. Não se pode esquecer que Cláudio sentia sempre grande vontade de comer e beber, a qualquer hora e onde quer que estivesse, que um dia em que instruía um processo no fórum de Augusto, foi tentado pelo cheiro de uma refeição que se preparava para os sacerdotes no templo de Marte, que era vizinho ao seu tribunal, que subiu até aos sacerdotes e sentou-se com eles à mesa. Jamais abandonou o triclínio sem se sentir saciado de alimentos e de bebida. Comia tanto que se deitava em seguida, de costas, e enquanto dormia de boca aberta, metiam-lhe nela uma pena a fim de lhe aliviar o estômago. Seu sono era rápido, levantava-se antes da meia-noite, em compensação dormitava durante o tempo em que administrava a justiça, e era a muito custo que os advogados, levantando a voz de propósito, o arrancavam dessa sonolência. Em matéria de amor, era luxurioso com as mulheres, mas nunca se relacionou amorosamente com homens. Teve muita predileção pelos jogos de azar, e a este respeito chegou a escrever um tratado. Costumava jogar até mesmo no carro em que viajava, e seu tabuleiro se achava tão bem ajustado à viatura, que o jogo não se baralhava. Também não se pode esquecer que às vezes, evidenciava a sua natureza cruel e sanguinária, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Fazia executar sem demora as torturas e os castigos reservados aos parricidas, e exigia que essas ações fossem efetuadas em sua presença. Noutra ocasião, desejou assistir em Tibura um suplício à moda antiga, e como o carrasco ainda não havia chegado, embora os culpados já se achavam atados ao poste, obstinou-se em esperar até a noite a chegada do verdugo de Roma. Nos espetáculos de gladiadores, dados por ele ou por outros, mandava degolar aqueles que tombavam, mesmo por acaso, sobretudo os reciários, só para ver seus rostos ao morrerem. Noutro caso em que um par de combatentes mataram-se a ambos mutuamente, mandou fazer 2 pequenas facas para o seu uso pessoal, com as espadas de um e do outro. Tinha muito prazer em contemplar os bestiários e gladiadores, que combatiam ao meio-dia, que se dirigia para o circo de manhã cedo e continuava sentado no seu lugar, mesmo quando todo o povo já havia saído para almoçar. Além dos gladiadores designados, obrigava a combater alguns operários trabalhadores, e outros indivíduos da mesma condição social, sob o pretexto de que um andaime, um autômato ou qualquer outra máquina estivesse funcionando mal. Chegou a fazer descer à arena um dos seus nomenclatores tal como estava, de toga. E foi assim começou a viver mais temeroso e desconfiado, se nos primeiros dias do seu reinado, como já o dissemos, tinha maneiras de um simples cidadão, depois jamais ousou comparecer aos festins a não ser rodeado de batedores, armados de lanças e servido por soldados. Não visitava nenhum doente sem antes mandar varejar o quarto,
apalpar e sacudir o colchão e as cobertas. Depois, teve sempre junto a si gente encarregada de revistar, e com extremo rigor e sem exceção, todos aqueles que iam saudá-lo. Não foi senão no ocaso do seu governo e assim mesmo, a muito custo, que consentiu em derrogar a praxe de revista nas mulheres, nos rapazes em pretexta e nas raparigas, e da apreensão aos seus secretários e copistas, das caixas de penas ou de buris que carregavam. Por ocasião de uma revolta popular, Camilo, não duvidando de que pudesse amedrontá-lo mesmo sem desencadear a guerra, o intimou, por meio de uma carta injuriosa, ameaçadora e arrogante, a se demitir do cargo de imperador, e a se dedicar a uma vida ociosa como simples particular. Cláudio, entretanto, depois de se ter aconselhado com os principais cidadãos do império, ainda se perguntou se devia obedecer a tal sugestão, ficou tão apavorado com as conspirações que lhe delataram, que tentou mesmo abdicar. Quando, como recordei mais acima, um homem armado de gládio foi preso ao seu lado no momento em que sacrificava, se apressou em convocar o Senado, pela voz dos seus arautos, para se queixar, com lágrimas nos olhos e entre exclamações, da sua infeliz condição, que lhe não permitia estar em segurança em parte alguma, e teimou em não aparecer em público durante muito tempo. Expulsou do seu coração o ardente amor que votava a Messalina, não tanto por causa da indignidade e dos ultrajes que recebia dela, mas porque temia o perigo da morte, e que o império caísse nas mãos do adúltero Cílio. Foi nesse instante, que transtornado por um vergonhoso terror, fugiu para o campo, e em todo o percurso da viagem não indagou outra coisa a não ser se o império ainda se conservava em seu poder. Não houve, em absoluto, suspeita alguma, mesmo provida da mais insignificante autoridade, que ao despertar-lhe viva inquietação, não o compelisse a tomar medidas de precaução e de vingança. Certo litigante um dia, ao saudá-lo, o chamou à parte e lhe declarou que presenciara, em sonho, o seu assassinato. Depois, fingindo reconhecer o matador, desenhou-lhe a figura de um adversário que estava em vésperas de apresentar seu libelo. Cláudio mandou arrastar o inocente e pretenso indicado ao suplício, como se ele tivesse tomado parte no fato. Dessa mesma maneira, conforme se conta, pereceram Ápio Silano, Messalina e Narciso, que tramaram a sua perda, repartiram-se os papéis. Este, aparentando terror, abalançou-se um dia pelo seu quarto adentro, afirmando ter sonhado que Ápio o esperava para matá-lo. A outra, afetando surpresa, narrou que há muitas noites, vinha tendo também o mesmo sonho. Após poucos instantes, anunciava-se de ânimo premeditado, que Ápio se dirigia para o palácio. Com efeito, na véspera havia recebido ele ordem para ali comparecer àquela hora. Cláudio, como se o sonho se houvesse verificado completamente, sem demora, ordenou-lhe a prisão e a execução. E não hesitou em narrar o caso, no dia seguinte ao Senado, com todas as suas particularidades, e render graças ao seu liberto que velava por sua salvação, mesmo quando dormia. Como se sentisse predisposto à cólera e ao ressentimento, pedia desculpas destes dois defeitos, num édito, prometendo que um seria breve e inofensivo, e o outro jamais seria injusto. Lamentou-se duramente dos habitantes de Ostia, porque não enviaram navios ao seu encontro logo que entrara no Tibre. Depois de os haver censurado amargamente, perdoou os cidadãos que não sabiam escolher a oportunidade, para interpelá-lo em público. Proscreveu sem os ouvir, e sem que tivessem culpa, o secretário de um questor e um senador que havia exercido a pretoria. O primeiro, por ter demandado contra ele, ao tempo simples particular, com demasiado ímpeto; o segundo, por ter punido como edil, os locatários dos seus domínios, que vendiam apesar da proibição, carnes cozidas, e ter mandado vergastar o intendente que intervira no assunto. Por esta mesma razão, arrebatou aos edis a polícia das tavernas, longe de guardar silêncio sobre a sua imbecilidade, ao contrário, procurou provar em alguns dos seus discursos que a havia simulado propositadamente sob Caio Calígula, por não dispor de outro meio de escapar ao perigo, e alcançar os fins almejados. E pouco depois, aparecia um livro intitulado Ressurreição dos Tolos, que tinha por objetivo provar que ninguém simula estultice. Causava espanto, entre outras coisas, a sua facilidade de esquecer e a sua irreflexão, ou, para empregar outra terminologia, o seu embotamento e a sua insensibilidade, que depois de ter mandado matar Messalina, perguntou sentando-se à mesa: por que a imperatriz não vem?
Convidou muitos daqueles que havia condenado à morte, a no dia seguinte, jantar ou conversar com ele, e como julgasse que tardavam, enviou-lhes um mensageiro para lhe censurar o atraso. Desde o momento em que contratou com Agripina, um casamento ilegítimo por ela ser sua sobrinha, em todos os seus discursos chamava-lhe de filha ou de minha alma, e repetia que ela nascera e crescera nos seus joelhos. Quando estava para fazer Nero entrar na sua família, e como se achasse muito pouco ainda o ter adotado como enteado, estando o seu próprio filho já adulto, repetia a cada instante que ninguém jamais entrara na família Cláudia por adoção. Mostrava-se muitas vezes distraído na sua linguagem e na sua conduta, que se tinha a impressão de que ele não sabia quem mais era, nem com quem, nem em que hora, ou em que lugar falava ou estava. Certo dia em que tratava do problema dos carniceiros e dos negociantes de vinho, na Cúria, exclamou: Eu vos pergunto pela vossa fé, quem pode viver sem um pedaço de carne? E descreveu a abundância reinante nas antigas tavernas, pelas quais ele antes costumava andar à procura de vinho. Em outra ocasião, deu seu voto a um candidato à questura, simplesmente porque seu pai lhe havia dado água fresca, no momento em que estivera doente. Conduziu uma mulher ao Senado como testemunha, dizendo que ela havia sido uma criada de quarto da sua mãe, porém sempre o considerara como seu senhor. Dizia que mesmo assim ainda havia muita gente em sua casa que não o considerava como seu dono. Como os habitantes da região Hóstia lhe pedissem um favor, publicamente gritou do alto do seu tribunal, encolerizado, que não lhes devia favor nenhum. Aliás, a sua expressão favorita para qualquer circunstância era: então pensas que sou um teogônio? Que é o mesmo que dizer: pensas que sou imbecil? Ou então, pode falar mas não me toque. Usava muitas outras proposições análogas, inconvenientes para a boca de um simples cidadão, e mais forte ainda na de um príncipe, que além de tudo não era desprovido de eloquência, nem de instrução, e que se consagrara com firmeza nos estudos liberais. Na juventude se propôs a escrever a história, instigado por Tito Livio e com a ajuda de Sulpício Flávio, e ao apresentar seu ensaio pela primeira vez, a um numeroso auditório, com grande dificuldade o leu até o fim, pois estava gripado. Além disso, no começo da leitura, vários bancos se quebraram devido ao peso do auditório de obesos, que ele disparou em risos, e mesmo depois de acalmado o tumulto, Cláudio não podia se conter, pois a cada instante se lembrava do incidente e rompia em risadas de novo. Não lhe faltava em absoluto um certo ar de grandeza e de dignidade, quer estivesse de pé, quer sentado, quer em repouso. Seu corpo era delgado e bem feito, mas não magro, tinha bela fisionomia e belos cabelos brancos, tinha o pescoço grosso, e quando caminhava, seus joelhos pouco sólidos desapareciam sob o seu corpo. Quer gracejasse ou se mostrasse sério, possuía mil ridiculices, seu riso era sem graça e quando encolerizado era mais feio ainda. Espumava pela boca a ponto de umedecer as narinas, e sentia a língua embaraçar e a cabeça tremer continuamente, por pouco que trabalhasse na alguma coisa. Porém sua saúde foi boa após o seu advento ao império, quanto má havia sido antes, com exceção das dores do estômago que no momento de fortes crises, várias vezes pensara em suicídio. Durante o seu reinado escreveu muito, e mandava proceder à leitura das suas obras. As suas histórias começam do assassinato do ditador César, passando pelos tempos posteriores tomou como ponto de partida a paz que sucedeu às guerras civis, pois sentiu que não podia nem devia falar livremente da verdade verdadeira ocorrida nos tempos anteriores, relembrando muitas vezes neste capítulo, sua mãe e a sua avó. Deixou 2 volumes da primeira parte, e 41 da segunda, compôs da mesma forma, umas memórias da sua vida em 2 volumes, onde há mais falta de espírito do que de elegância. Escreveu ainda uma defesa a Cícero, muito erudita, em resposta aos livros de Assínio Galo. Inventou 3 novas letras, um diagrama virado que distinguia o V consoante do V vogal, um antissigma correspondendo ao psi grego e uma terceira letra que correspondia ao Y, e as incorporou ao alfabeto corrente, como se fossem necessárias. Pontuando que quando era ainda um simples particular, publicou um volume explicando a razão de ser daqueles novos sinais gráficos. Assim, quando se tornou imperador, foi com a maior facilidade que impôs o uso destes, junto com os outros. E esta maneira de escrever se encontra na maior parte de livros, atos públicos e inscrições até os dias de hoje.
Com muita dedicação se empenhou nos estudos gregos, confessava sempre que lhe aparecia motivo, o seu amor por esta língua e proclamava-lhe a excelência. Disse a um bárbaro que dissertava em grego e em latim: és hábil numa e na outra das nossas línguas, e ao recomendar a Acaia aos senadores declarou que esta província lhe era cara, pelas relações estabelecidas com os seus estudos comuns. Repetidamente no Senado, respondia em grego aos embaixadores num discurso inteiro. No seu tribunal citava copiosamente versos de Homero, da Odisseia, e toda vez que se vingava de um conspirador ao perguntar o tribuno de guarda, conforme o uso, qual a palavra de ordem, quase que não dava outra senão esta: repelir todos os inimigos, mas em primeiro lugar o que me ofende. Enfim, escreveu 20 livros em grego sobre a história dos tirrênios, e 8 livros sobre a dos cartagineses, e decidiu que a cada ano em dias marcados, seriam lidas sucessiva e totalmente, diante de um auditório, a história dos tirrênios, e depois a história dos cartagineses. Já no fim da vida, demonstrou muito arrependimento por ter se casado com Agripina, e principalmente por ter adotado Nero. Efetivamente, como seus libertos lhe recordassem entre elogios a sua atitude, condenando no dia anterior uma mulher acusada de adultério, respondeu-lhes que era seu destino ter esposas impúdicas, mas não impunes. Depois, abraçando várias vezes a britânico, que ele encontrara a sua passagem, exortou-o a crescer para que pudesse sucedê-lo, em todos os seus atos, e acrescentou em grego: aquele que feriu, curará, que foi a resposta dada pelo oráculo a Télifo, que foi ferido por Aquiles e curado ainda por Aquiles, com a ferrugem da sua espada. E como tinha decidido a conferir-lhe a toga pretexta, pois sua estatura o permitia embora de tenra idade ainda, determinou: é para que o povo romano tenha enfim, um verdadeiro César. Pouco tempo depois escreveu seu testamento, e recebeu a posição da chancela de todos os magistrados, validando-o, porém antes de prosseguir avante foi impedido por Agripina, a qual que mesmo em sua consciência Cláudio sabia, tanto quanto a fala dos delatores a acusava de numerosos crimes. É possível que dado a este documento é que ninguém duvida, que ele tivesse sido envenenado. O ponto sobre o qual há dúvidas, é o lugar e a pessoa que tenha administrado a droga mortífera. Alguns dizem que isso aconteceu na cidade, durante uma festa com os pontífices, e que o autor fosse o eunuco Haloto, que era também seu pregustador. Opinam outros que o caso se registrou durante uma ceia doméstica, e que a própria Agripina quem misturara a peçonha num prato de cogumelos, que ele muito gostava. Há também outras versões diferentes, relativas aos fatos que se seguiram à cena do envenenamento. Inúmeras pessoas afirmam que logo após ele ter ingerido o cogumelo tóxico, perdeu a palavra, e depois de ter experimentado dores atrozes durante toda a noite, morreu ao nascer do dia. De acordo com outras pessoas, ele começou por sentir um torpor completo, como lhe subissem os alimentos, vomitou tudo, e então, o fizeram consumir o veneno novamente, num prato de sopa, sob o pretexto de que necessitava restaurar as energias perdidas. Já outros dizem que lhe aplicaram num clíster como para aliviá-lo, fazendo-o evacuar da indigestão que tivera. Tem-se muito apego aos presságios e aos avisos trazidos por estes sinais, que para o caso de Tibério Cláudio, tem-se que os maiores presságios da sua morte foram a aparição de uma dessas estrelas de cabeleira, a que chamam de cometa. Também a queda de um raio no túmulo do seu pai Druso, e a morte no mesmo ano que a dele, da maior parte dos magistrados. Parece que ele próprio não ignorava nem disfarçava que se aproximava seus últimos dias, dado a feitura de um testamento. Além disso, há um bom número de provas. Exemplo, ao designar os cônsules, não nomeou nenhum para além do mês em que veio a falecer. A última vez que foi ao Senado, depois de ter aconselhado longamente seus filhos a concórdia, recomendou com insistência aos senadores a juventude de um e do outro. E finalmente na sua última audiência do alto do seu tribunal, disse e redisse, que ele já atingira ao termo da vida humana, embora seus ouvintes afastassem horrorizados estas palavras para que não fossem tidas como presságio. Esconderam sua morte, até que tudo estivesse arranjado relativamente ao seu sucessor, e assim os cidadãos faziam súplicas e mais súplicas aos deuses, como se ele estivesse apenas doente, mas sem saber que já estava morto há dias. Histriões foram levados de forma dissimulada ao palácio, para dar a impressão de que ele estava desejando esse gênero de diversão, porém ele havia falecido 3 dias antes dos idos de outubro, na noite de 12 para 13 de outubro do ano 54, sob o consulado de Assínio Marcelo, e Ancílio Aviola,
tinha 64 anos de idade e havia reinado por 14 anos. Seu funeral se efetuou com a pompa usada pelos imperadores, e o incluíram entre os deuses, porém esta honra foi retirada no futuro pelo seu sucessor Nero, e restituída décadas à frente por Vespasiano. Portanto, a vida de Tibério Cláudio César Augusto Germânico, visto inicialmente como fraco por causa de suas deficiências físicas, surpreendeu a todos por ser um administrador eficiente, por expandir o império com a conquista da Britânia, Mauritânia, Lícia e Trácia. Foi ele que melhorou a administração de Roma, centralizando o poder, construindo o porto de Ostia e os aquedutos, e concedendo a cidadania romana a povos provinciais. Desde o princípio, Cláudio foi considerado um personagem inaceitável para o cargo de imperador, um retardado, um aborto da natureza, como dizia sua avó. Tanto que ao primeiro momento infantil, seu instrutor foi um instrutor de mulas, pois seus familiares partiam da lógica que ele era relaxado e desprovido de espírito. Contudo, quando alcançou a adolescência, seus sintomas desvaneceram-se, e a sua família o entregou aos cuidados acadêmicos de Tito Livio e Sulpício Flávio. Porém mais tarde é sabido que Cláudio confessara, que exagerara na sua doença para poder proteger sua vida, e assim sobreviver sem ser notado, pois para seus familiares ele era um total desperdício. Pois até no momento da celebração do Arco do Triunfo de Pávia, em honra ao clã imperial no ano 8 da Era Comum, o nome dele havia sido inscrito com os príncipes falecidos, e até mesmo há especulações que dizem que o nome de Cláudio nem sequer aparecia. Para muitos, Cláudio era apenas um velho estúpido, senil e idiota demais, porém foi ele quem reergueu Roma depois de todos os excessos e gastança de Calígula, e dos cofres zerados que recebera ao ser proclamado imperador. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura. O próximo vídeo narraremos o capítulo 6, sobre a vida de seu filho adotivo Nero Cláudio César. Se inscreva em nosso canal e aproveite boas leituras. Também compartilhe com seus amigos. Te aguardo na próxima leitura.